eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Há numerosos companheiros de pregação salvacionista que de bom grado se elevam às tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam, apressados, sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores em que a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade para atender substanciosamente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem de algum modo não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos ciclos da palavra. Muita gente que espera amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimento celeste de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quando poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias, mas aquele que ensina, exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando ao Senhor no solo rico da verdade, da verdadeira fraternidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Elevemos o nosso pensamento a Deus. Coloquemos Jesus em nossos corações e recebamos da espiritualidade amiga bênçãos de luz, de amor, de serenidade. Agradecemos estarmos aqui reunidos, unidos pela nossa fé em nossa doutrina kardecista. Agradecemos termos conseguido vencer os empecilhos que sempre se põem no nosso caminho, nos impedindo de chegar até o nosso centro espírita. Vamos pedir pela nossa saúde e que tudo transcorra nessa noite de acordo com o que foi planejado no plano espiritual, com muita paz, com muita harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal, que assim seja. Esta noite, para a nossa explanação doutrinária, nós temos essa pessoa querida e simpática, o Senhor Antônio. O Senhor Antônio veio do Centro Espírita Amor e Paternidade de Cachoeirinha, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Fugiu do frio lá, né, São Antônio? Mas aqui está bastante frio também. Seja bem-vindo e que Jesus te abençoe, que Ele consiga passar para nós tudo aquilo que Ele estudou com muito carinho. Queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, o meu cordial boa noite. E que Deus ilumine a todos vocês. Nesta noite eu vou falar sobre as 4 grandes questões
da alma, sobre a reencarnação, sobre a dor, sobre o esquecimento do passado e sobre o destino. Às vezes, uma comunicação, um aperto de mão, um encontro ou uma história contada dentro de um fato real em que nós estamos muitas vezes dentro daquela própria história. Kathleen era uma menina muito bela, com seus olhos azuis da cor da abóbada celeste, com os seus cabelos pretos, conforme da cor das asas da graúna, conforme o dramaturgo escritor José de Alencar dizia em suas poesias. Ela era uma pessoa feliz. Parece que a barca da felicidade tinha entrado em sua vida. Com 7 anos, ela era uma menina totalmente feliz. Na escola, junto com a comunidade e junto com a sua própria família. Seu pai era um alfaiate e sua mãe dos afazeres domésticos, e que viviam naquela cidade do interior da França, chamado Arnhem, um pouco esquisito esse nome, mas viviam ali. Quando Kathleen completou 9 anos, seu pai desencarnou. E ela começou a sentir grande tristeza. Quando o seu pai desencarnou, sua mãe começou a encontrar grandes dificuldades, porque era o pai que dava a sustentação para a família. E aí ela teve que, para bem de sustentar a filha e para bem do seu sustento, trabalhar na comunidade como empregada doméstica. Quando a Kathleen completou 10 anos, a sua mãe ficou acamada numa cama, não conseguindo se levantar-se. Resultado, um reumatismo agudo, diagnóstico. As juntas, não conseguia mais ter os movimentos do corpo e das juntas. E esta menina teve que sair a mendigar pelas ruas de Arnhem para poder alimentar a sua própria mãe, que estava numa cama. Quando ela melhorava, sua mãe voltava para o trabalho. Poucos tempos depois, a sua mãe se consorciou com um senhor, com um homem, que trabalhava para um grande fazendeiro, que cuidava das grandes plantações de cevada naquela localidade. Parecia que a vida estava resolvida, mas ao momento que ela se consorciou, um pouco ficou resolvido. Mas esse padrasto, esse senhor, ele era da orgia, chegava a altas horas da madrugada, bêbado, e com palavras terríveis ofendia a sua mãe e lhe ofendia também com palavras severas, com palavras duras. E certa vez tentou até contra o seu pudor. A vida ia continuando, mas quando ela completou 14 anos, sonhos terríveis
verdadeiros pesadelos. A sua mãe levantava e ia atendê-lo, e ela narrava que ela via as pessoas que chegavam até ela pedindo socorro, toda ensanguentados. Aí alguém o aconselhou que procurasse o padre, o pároco da localidade, e eles procuraram, e o pároco da cidade disse que por eles não frequentar a igreja, por eles estar distante, estarem afastados, que aquilo ali era coisa diabólica, que se ao momento que eles frequentassem, desapareceriam. E assim o fizeram. Mas parece que surgiu o efeito ao contrário. Ao momento que elas começaram a frequentar a igreja, ela começou a ver sonhos, visões, pesadelos terríveis, que além deles virem ao encontro delas ensanguentados, vinham horas sem braços, horas sem perna, horas sem olhos, e era um verdadeiro pavor que ela sentia. E aquilo era todas as semanas, e cada vez ia aumentando mais essas visões que nós chamamos de pesadelos, visões terríveis. Quando ela completou 16 anos, ela estava passeando por aqueles campos de cevada, e ela viu um cavalheiro, e o cavalheiro também a viu, e endereçou a cavalaria ao seu encontro, e ali dialogaram e conversaram, e ela se evadiu e foi embora. E quando ele chegou em casa, perguntou para a mãe do que é que se tratava aquilo ali. Ele era o filho do fazendeiro, que ele estudava em Paris, em sistema de internato, e quando ele entrava de férias, vinha para passar junto com os pais. Mas veja o que é o destino. Ao momento que ela viu a Kathleen, essa moça, ele se enamorou dela. E quando ele perguntou quem era aquela moça para os pais, os seus pais disseram que era enteada de um dos seus funcionários e que vivia numa casa cedida por eles, mas que ele não fazia gosto, ou seja, que se relacionasse ou conversasse com ela. Mas veja que é o destino. Nada o impediu que em pouco tempo eles estivessem casados. E ao momento que ela se consorciou, que ela casou com Louis, o filho deste fazendeiro, dos maiores campos de cevada de Arles, na França, no interior da França, os pesadelos desapareceram. E seu padrasto, que era um homem de inescrupulosos, nesse momento evadiu, se foi. Porque agora ela, mesmo não querendo, ela já era grande proprietária, ou seja, daquela herdade. Mas uma notícia muito boa depois, a gravidez, e em seguida nasce um lindo menino. Jean-Luc era o nome. E era alegria tanto para os avós, para a sua mãe, era alegria naquela casa. Mas quando Jean-Luc completou 2 anos, num terrível acidente, os pais de Louis desencarnaram, foram para a pátria espiritual. 1 ano depois, ela então tinha o seu esposo,
tinha o seu filho e tinha a sua mãe, mesmo que doente. Ela cuidava muito dela. E um ano depois sua mãe também faleceu, desencarnou. Mas ela tinha um marido e tinha o filho. E viviam muito bem ali dentro daquele castelo. Mas veja, se falava muito em guerra. Os nazistas, a Alemanha nazista tinha invadido a Polônia no ano de 1939, nesse período. Tinha invadido a Tchecoslováquia, tinha invadido a Áustria e algumas partes ali de outros países. Mas aqui nesse interior da França, em Arnhem, jamais aquilo ali aconteceria naquela pacata cidade. Mas ela gostava de caminhar junto com seu esposo, junto com seu filho, à beira do rio Loire, que recebe as águas do Sena, que desemboca no rio Loire e que desemboca no litoral. E ela fazia aquilo ali seguidamente, até que um determinado dia ela fecha do seu castelo as trancas, fecha as tramelas, sobe para o primeiro andar e de repente aquelas batidas violentas na porta. Eles desceram e foram verificar o que é que era. Era a sua vizinha, que vinha trazer um recado que o prefeito daquela localidade estava pedindo, que ninguém saísse, nem naquele dia, nem no outro dia, mesmo que era de noite, que não saíssem para a rua, porque a 50 quilômetros os nazistas estavam chegando. E eles chegaram. Mas ao momento que eles chegaram, eles foram tomando a prefeitura, foram invadindo, foram tirando os alimentos e viveu-se um verdadeiro pavor. O tempo vai passando e todas as noites o seu esposo chegava tarde em casa. Ela não queria reclamar, não dizia nada. E assim os dias foi se passando, teve dias que chegou bem altas horas da madrugada. Também não queria reclamar. Mas, quando chegou um dia que ela estava na varanda ao anoitecer, quando subiu para o andar de cima, viu malas. Era a mala de Louis. Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que está acontecendo? E aí ele disse: tu não te preocupas, mulher. Não é nada. É que todos esses períodos eu estive dialogando com outros grupos e eu estou indo para Paris para formar a resistência contra os alemães, contra os nazistas. E se for? Agora ela estava somente com um menino, mas por uma fatalidade do destino, 2 meses depois, a mesma febre que tirou a vida do seu pai levou também o seu menino. É quando a gente entra em desespero, é quando a dor da alma, aquela dor que não tem cura. Ela era uma mulher poderosa, tinha tudo, mas não tinha família, não tinha nada. Poderia ter o seu esposo, mas naquela hora poderia até já ter desencarnado.
que já fazia meses que ele já estava na resistência. Ela entrou em verdadeiro desespero, em verdadeira depressão. Pensou em suicidar-se. Caminhava à beira do rio Luar, chegava até uma determinada parte, mas diversas vezes não teve coragem de tirar a sua própria vida. Mas, voltando para casa, ela fez uma análise de tudo que tinha acontecido da sua existência, da vida boa que tinha com seu pai, que era alfaiate e que não lhe faltava nada em casa, do seu consorciamento, do seu casamento com Luiz, agora, e de repente, aquelas pessoas queridas, todos esses entes queridos, partiram. Ela estava totalmente sozinha, não tinha nem pessoas ou algumas amigas ou alguém para conversar. E naquela noite que ela subiu para cima, fez uma análise da sua vida e lembrou-se que quando os nazistas descobrissem que numa família, numa casa, tinha alguém que estava na resistência contra eles, eles iam lá, tiravam aquela família ou aquela pessoa e executavam em praça pública. Então ela pensou que seria uma solução, que ela poderia também praticar o suicídio correndo do outro lado da rua, se levantando mais cedo e saltar sobre o rio Luar, que daí ela corria e se jogava e tudo estaria acabado. Também poderia, que ao momento que descobrisse que Luiz estava na resistência, defendendo Paris, e que eles, sabendo que ali seria a casa dele, eles viriam ali, levavam ela, tiravam a vida dela e tudo estava acabado, estava terminado. Não tinha mais prazer de viver. É quando a depressão ou quando aquela dor, é a dor da alma, não tem cura. E ela se lembrou de tudo isso. Bem cedo no outro dia, batidas violentas, bem forte, na porta. Ela desceu, um pouco assustada, e olhou pelas trincas da porta, olhou e viu fardas, mas não eram os nazistas. Era o comandante Rondamar, do comandante dos ingleses, que vinha ali pedir para ela, para fazer ali um QG, uma resistência, porque na sua propriedade eles iam descer com 800 planadores, ou seja, paraquedista, para fazer a frente, chamado nesse dia, o dia D, 200 mil soldados desceriam sobre a Deus da Normandia em todas as costas francesas. E para o exército britânico foi escolhido para aquele contingente aquela localidade. E assim foi feito. E ali, que era uma cidade pacata, foi ali que deu as guerras, as batalhas mais sanguinolentas, as batalhas mais sangrentas, que está em um filme,
através da cinematografia de Hollywood, chamada Uma Ponte Longe Demais, que retrata tudo o que aconteceu ali. Talvez nós encontramos aí em uma locadora ou no YouTube e que traz toda a realidade. Kathleen foi a enfermeira, foi a médica, foi o aconchego, foi a esperança, foi a mãe para aqueles soldados, meninos, jovens de 20, 21 anos, que estavam participando daquela terrível guerra e que chegavam até elas, ora sem olho, ora sem uma perna, outra vez sem as mãos, todos ensanguentados. E naquele momento eles procuravam ela para ser socorridos. E ali ela viu pela espiritualidade que estava materializado todos aqueles pesadelos que estavam acontecendo. E ali ela conseguiu resolver as suas próprias curas, quando ela já estava pensando no seu próprio suicídio. E quando nós falamos sobre as grandes questões da alma, e aí nós vamos ver no terceiro livro do Pentateuco Espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, através de um espírito amigo. No capítulo 9, no item 7, esse espírito amigo traz uma mensagem ali para Kardec, que a dor é uma bênção de Deus. Mas que paradigma é esse? Então, nós também podemos sentir tanta dor. Tem as dores físicas, que às vezes com medicamentos nós curamos, mas tem a dor da alma, da perda de um cônjuge, de uma separação, da morte de um pai. Mas a dor mais terrível é a morte de um filho. Chico Xavier diz que nós nascemos nessas 4 grandes questões da alma, para nascer e viver, para enterrar, ou seja, sepultar os nossos pais. Mas quando nós sepultamos um filho, a dor é terrível, não tem cura. E muitas vezes a gente vem para a casa espírita, não, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Em muitos casos é pela dor. E aqui na casa espírita nos alivia, nos elimina essa dor, às vezes, que é muito forte, a perda de um filho. E tomara a Deus que isso não aconteça com alguns de vocês. A segunda gigante assim da alma, questões da alma, a reencarnação. Vamos encontrar lá na questão do Livro dos Espíritos, a 166, a 166 dividida em A e B, que é necessário nós reencarnarmos, porque nós temos débito, quantas vezes forem necessário. Mas eu vivi aqui nesse mundo, eu vivi uma vida, vim com meus débitos, não cumpri os meus débitos e ainda adquiri mais débito. Aí chega lá, não, eu me arrependi do que fez. O outro que está do meu lado fez mais de 50 débitos, eu me arrependi. Mas tu tens que voltar
e reparar os teus débitos. Temos também o esquecimento do passado. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, esquecemos tudo dos sofrimentos que às vezes nós sofremos, nós choramos, mas o choro alivia a nossa alma, alivia o nosso espírito, porque às vezes somos devedores de reencarnações passadas. Então temos que esquecer aquilo que fizemos em outras vidas. E mesmo que nessas vidas, quantas coisas que nós fizemos de errado, que gostaríamos de esquecer, que aquilo nunca tivesse acontecido. E por fim, o destino. Veja o destino de Kathleen. A sua vida, a sua passagem aqui perante esse plano espiritual, a sua convivência com a família, o sofrimento da sua mãe, o desencarna numa família inteira. E que no final nós vamos ver a parte do seu esposo. E aqui tem uma parte assim bastante bonita, quando nós agora entramos no destino. O que é o destino? Então, no 16º livro do A Vida Continua, de André Luiz, ali tudo que acontece, que também trouxeram para a cinematografia do filme, A Vida Continua, e ali veja que tudo aquilo que acontece, nada nos acontece na vida por acaso. É o destino que está em cada um de nós. E na palestra do Divaldo de Franco, e também está na parte final do filme espírita Vidas Partidas. É a história de um destino que vai se reencontrar no final. É quando um médico que era adepto, o Dr. Miller, que estudava num hospital de Los Angeles, e esse médico, ele era adepto à eutanásia. Ele achava que, como médico, ele tinha o direito entre a vida e a morte. Para que não tivesse o sofrimento daquela pessoa, ele teria que aliviar o próprio sofrimento. Mas, um dia, apareceu desesperado que uma senhora estava numa vila paupérrima. Essa senhora não conseguia ganhar o seu filho e estava para morrer entre a vida e a morte, tanto o neném como a mãe. E o Dr. Miller, que estava naquele dia de plantão, foi atender. Quando ele dá a injeção para que a mãe tivesse força para que ganhasse o bebê, quando ele olha, ele tinha uma perna mais curta do que a outra e o outro pé torto para trás. Aí ele se lembrou naquele momento que logo ele, que não queria ver sofrimento nenhum, vim fazer naquela vila paupérrima aquele parto. Ele pensou, bom, esse menino, depois de ficar grande, ele vai ser gozado, vai ser chamado de aleijado, vai ser chamado de coxo e vários apelidos. Pegou uma injeção letal e foi aplicá-lo. E naquele momento ele viu aquela voz da consciência que dizia: quem és tu para tirar a vida deste menino? Quem és tu para ter o direito sobre a vida e a morte? Quem és tu
para não deixar essa criança viver. E Dr. Miller ficou apavorado. Ficou apavorado. Aquela injeção, jogou no chão, aquele líquido, fez as anotações ali, porque era obrigada, o tamanho, o peso, para deixar a ficha no hospital, e se foi. O tempo passou. Dr. Miller casou, teve uma filha, e a filha seguiu a mesma profissão do pai. E teve uma neta, e a filha teve uma neta, Esmeralda. Só que um dia o casal vinha de um retorno, sofreu um acidente e o carro incendiou. E agora? Só tinha o Dr. Miller, tinha tudo que queria, que conseguiu na vida. Riqueza. Mas a sua única filha já tinha desencarnado naquele terrível acidente. E agora, Esmeralda, a sua neta, ele procurou dar de tudo para que ela esquecesse os pais, que ela perguntava onde eles estavam. E sério que foi fazer uma grande viagem. Ele procurou colocar nos melhores colégios, procurou dar de tudo que a neta necessitava. Mas quando ela completou 6 anos, ia completar 6 anos, ela pegou um vírus terrível. Cada lugar que ele levava era um diagnóstico desse vírus que não tinha cura. Soube que na Alemanha tinha um médico que estudava esse vírus e para lá se mandou. Todos os recursos ele não conseguiu. Todos os médicos que ele consultava, especialistas, o mesmo vírus, o mesmo diagnóstico, não tem cura. Até que quando ele foi na Alemanha, deu o mesmo diagnóstico, que ele também não podia curar, que em 10 milhões de pessoas, que era uma pessoa só que adquiria aquele vírus, e o vírus era a morte. Aí um médico se lembrou que tinha em Nova York, no interior de Nova York, um médico que já estudava esse vírus há 10 anos. E ele se mandou para Nova York, de lá alugou um pequeno avião com dinheiro do seu próprio bolso, e quando ele chega lá no interior de Nova York, ele ficou apavorado. Para ter uma ideia, o consultório do médico era um barracão de madeira. E ele olhava para aquelas pessoas, um com defeito físico, outro aleijado, e ele se apavorou. Mas já que estava ali, tinha que ficar. Aí, quando ele chega ali, que vai fazer a consulta, o doutor faz a consulta para ele e diz assim: olha, eu já fiz experiências em animais e tive resultado positivo. Mas em seres humanos eu nunca fiz. Mas afinal, doutor, isso aqui só dá em 10 mil pessoas, apenas em uma. Como é que eu vou fazer? Aí ele autorizou que de qualquer maneira ele queria que fizesse o tratamento, e assim foi feito. Quando ele se prepara, que pede para a enfermeira preparar a sala, que através de panos quentes, e depois para que aplicasse o soro, o Dr. Miller viu que o médico era manco, era aleijado. E aí ele olhou e disse para ele: olha, doutor, o senhor está admirado? Por aqui, por eu ser manco, aqui tudo tem um apelido. Até eu sou chamado de Dr. Manco. E aí o médico perguntou para ele, o Dr. Miller, né? Já que estava levando a menina, já estava sendo colocada lá na sala para fazer os tratamentos, para depois ser colocado o antídoto para ver o resultado em seres humanos na própria menina.
E diz, olha, doutor. Aí o doutor Mille perguntou para esse doutor, mas isso, que o senhor ainda tem uma outra bota grande, uma bota ortopédica, mas isso que no seu pé é de nascença? Ah, doutor, isso é uma grande história. Quando o senhor sabe que eu sou descendente de uma família de imigrantes alemães, e quando a minha mãe estava me esperando, o meu pai queria que abortasse, pois eu seria o 7º filho. E ele tentou de todas as maneiras que a minha mãe abortasse. E a minha mãe não quis. E quando a minha mãe não quis, o meu pai abandonou a minha mãe e deixou nós na maior miséria. Mas a enfermeira que fez o parto dos 6 filhos, fez o meu e não conseguia. Ela foi correndo até o hospital da cidade e mandaram o melhor médico. E a minha mãe ficou tão feliz, tão entusiasmada, foi lá no hospital e resolveu colocar o seu nome. Por isso que essas iniciais T e U M, ela colocou o nome desse médico, de tanta gratidão. Por isso que eu me chamo Tadeu Euler Miller. E aí o médico começou a chorar. O senhor está chorando? Sim, estou chorando. Que é melhor ser cego é melhor ser manco do que ser cego. Era o destino ali fazendo esse reencontro. Se vocês querem ver, está ali essa parte final, em Vidas Partidas, e está numa palestra do Divaldo de Franco, os 4 grandes gigantes da alma. É que ele tem várias palestras, numa dessas está. E aí nós entramos lá no destino lá de Kathleen. Quando terminou a guerra, em 1945, com aquela operação que foi feita, é que a guerra teria que ser terminada em março de quando iniciaram essa operação Martin Garden, era para que iniciou em março, que até dezembro no Natal terminaria, mas a guerra só foi terminar em maio de 1945. E para surpresa de Kathleen, o seu marido voltou da guerra, são e salvo. E agora, para encerrar, eu quero prestar uma homenagem a todos vocês e agradecer por esse frio, por ter vindo aqui nessa casa espírita, nesse reencontro espiritual, uma mensagem muito linda de Alta de Souza, que morreu aos 24 anos, muito adorada por Castro Alves e José de Alencar. Prossegue semeador, semeando monte acima, a plantação da fé, na gleba da esperança. Aras, semeia, aduba, em ti moral te avança. Constatada a servir no solo em que te arrimas, não guarda larés de transitória estima. E quando a nuvem de lágrima e de angústia te alcança, repete na própria fé, refúgio e esperança, no grande espiral do amor que te sublima. Vara, vento, granizo, injúrias e calúnias, e prova e amas. Espalha aqui e além a paz que te renova, o tempo a recordar, solo vivo e fecundo. Amas, serve e constrói, onde lidas e espera, trazes contigo a luz dos gênios de outra era, que promove com o Cristo a redenção do mundo.
Muito obrigado a todos vocês e que assim seja. Um bom fim de semana para todos vocês, muita paz, muita luz no coração de cada um de vocês e que assim seja. Assim seja, Senhor Antônio. Agradecemos então ao Senhor Antônio, pessoa querida, que Jesus acompanhe o Senhor no seu retorno até Porto Alegre. Tá? Semana que vem eu estou aqui de novo. Se Deus quiser. Eu venho ali para terminar a casa. Sim, Deus alientar então a nossa casa hoje, com esse friozinho, né? Então, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, com Jesus em nossos corações, com a luz da espiritualidade amiga, agradecendo ao mentor da casa. No começo pedimos por nós. Agora vamos pedir pelas pessoas que ficaram em nossos lares, nossos entes queridos, pelos trabalhadores da casa que hoje não puderam estar presentes. Vamos pedir também saúde e proteção para as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, saúde e proteção para as nossas crianças, para o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Agora, nesse momento, vamos ficar o melhor possível confortável em nossas cadeiras e vamos receber o nosso passe coletivo. Que Jesus, em sua imensa generosidade, nos proteja, nos ilumine, coloque em nossos corações muito amor. Vamos adubar o nosso coração para que germine a sementinha do amor, da amizade, da fraternidade, do perdão. Que saiamos daqui hoje mais leves, mais confortados. E que nossa semana seja repleta de muita harmonia em nossos lares, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso dia a dia. Assim, agradecidos que somos, pedimos que a espiritualidade amiga coloque nas aguinhas fluidos salutares para a matéria e o espírito das pessoas que habitam o céu. Coloque na caixinha de orações, atendendo a cada nome que ali está, encarnado e desencarnado, cada um dentro do seu merecimento. Deus, em sua infinita misericórdia, nos proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Sigamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Na saída tem a aguinha fluidificada. Vamos comer. Muito obrigado. Muito obrigada pela